Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Carol e eu sou uma estudante Outlier. No vídeo de hoje eu trouxe 3 assuntos que são muito importantes para a área de inteligência artificial. São eles redes neurais, artificiais, convolucionais e recorrentes. Espero que vocês gostem, bora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque eu vou apresentar minha tela, certo? Então, basicamente vai ser pelo slide que eu vou explicar. Pronto, o primeiro assunto que eu vou tratar hoje vai ser rede neural artificial, certo? O que seria uma rede neural artificial? Basicamente, é um modelo computacional que imita o nosso sistema nervoso, ok? E para o sistema nervoso funcionar, ele precisa de células chamadas neurônio. Logo, na rede neural artificial, a gente vai ter um neurônio artificial. E o que é? Basicamente, uma rede neural artificial é representada como essa imagem que está passando, certo? Onde x1 até xn são entradas, que no caso são neurônios artificiais, certo? Então, x1 é um neurônio artificial, x2 até xn. A gente também tem pesos, então esse W1, ele é um peso, W2 é o peso de x2, ok? Até Wn, no caso. A gente também vai ter uma função soma, que basicamente é o somatório da multiplicação do neurônio de entrada, x1, vezes W1, que é o peso. Então, é o somatório de xi vezes Wn, ok? Então, é o somatório de todos esses aqui, certo? Multiplicado. Esse multiplicado por esse, mais x3 multiplicado por W3, mais x4 multiplicado por W4, e assim até acabar. A gente também tem a função degrau, que é um step function, também conhecida como step function, que vai ser igual a 1 caso o somatório for maior que 0 e 0 caso contrário. Aqui tem um exemplo para ficar mais claro para vocês. Aqui a gente tem uma tabela em que tem o valor x1, x2 e a classe, ok? Então a gente vai por linha. Na primeira linha a gente tem que o x1 ele é igual a 1, o x2 é igual a 0 e a classe é igual a 0. Essa classe é o valor final da função degrau, ok? Então, aqui a gente tem uma rede neural artificial de uma camada, onde o parâmetro, o neurônio x1, ele vai ser igual a 0 e o neurônio x2, ele vai ser igual a 0. Aqui a gente tem um peso igual a 0 e aqui também peso igual a 0, que no caso a gente que escolhe o peso, ok? Aqui eu coloquei como um 0. O segundo que a gente tem é o x1 igual a 0, x2 igual a 1. Ok? Então, aqui substituindo x1 e x2, o peso também coloquei igual a 0. E o resultado final foi 0. Por quê? 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Pela regrinha lá que a gente viu anteriormente. Aqui, a função degrau vai ser igual a 0 se a soma for menor ou igual a 0. Então, voltando, aqui também vai ser igual a 0. Mesma coisa desse primeiro. Aqui a gente pode fazer também a mesma coisa, substituindo x1 por 1, x2 por 0. E o peso também igual a 0. E a função degrau vai ser igual a 0. Já aqui a gente tem que x1 igual a 1, x2 igual a 1, peso igual a 0. Vocês podem perceber que a função degrau foi igual a 0, certo? Então, vocês podem observar que, de acordo com a tabela, esse aqui foi o único que deu diferente. Então, a gente tem que se atentar a esse. Então, a gente vai calcular o erro. O erro nada mais é que o valor correto. Então, o valor correto é o que está na tabela, certo? Então, temos 0, 0, 0 e 1, menos o valor que a gente conseguiu aqui. Qual foi o valor que a gente conseguiu? 0, 0, 0 e 0, que no caso é esse aqui, tá? Então, a gente pode fazer, o erro é esse valor, que é o correto, menos o que foi encontrado. Então, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. E aqui no final, a gente vai ter 1 menos 0, que dá 1. Logo, essa rede neural, ela acertou 75% dos casos. Então, de 3, de 4, ele acertou, mas ele errou 1. Então, ele tem 75% de chance de acerto. Ok? Mas a gente quer chegar nos 100%. Então, a gente vai passar por algumas continhas, ok? Então, aqui a gente, para calcular o novo peso, que a gente quer chegar no erro mínimo.
Então, a gente tem que calcular um novo peso, certo? Então, o peso n mais 1, ele vai ser igual ao peso n, o peso que já estava, mais uma taxa de aprendizagem que normalmente é utilizada 0,01, mas nesse exemplo eu vou usar 0,1, ok? Vezes a entrada, que no caso esses valores aqui, 1 e 1, vezes o erro, que a gente calculou aqui, ok? Então, o peso do n mais 1 desse daqui, desse neurônio, ele vai ser igual a 0, que é o peso que ele estava anteriormente, mais 0,1, que foi a taxa de aprendizagem que eu coloquei, mas poderia ser qualquer uma. Quanto menor, melhor, ok? Vezes a entrada, que vai ser 1, aqui, vezes o erro, que vai ser 1. Então, o peso novo vai ser 0,1. A mesma coisa a gente faz para o outro neurônio, mas vai dar o mesmo valor, ok? Passando aqui, a gente vê que o neurônio, a gente substituiu o peso que anteriormente era 0 para 0,1 e a gente observou que a função degrau deu igual a 1, que era exatamente o que a gente queria. Então, o erro foi igual a 0. Logo, ele acertou 100% dos casos, ok? Então, a rede neural acertou 100%. Agora, vamos falar de rede multicamadas, com mais de uma camada, certo? Anteriormente, a gente estava falando apenas uma, agora a gente vai falar com multicamadas. Ela é mais complexa, certo? Então, não vou conseguir falar sobre tudo aqui. Então, eu vou falar só a introdução e depois, futuramente, pode ser que a gente grave algum vídeo se aprofundando mais. Pronto, aqui a gente tem 3 camadas, ok? Numa rede neural com multicamadas. A gente tem a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída, certo? Como vocês podem observar na imagem. Uma função que vai ser importante aqui vai ser a função sigmoide, certo? Que é representada dessa forma, que é f de x é igual a 1 sobre 1 mais a exponencial de menos x. O que seria esse x? É o valor da soma que a gente calcula, ok? Então, como vai ser isso? A gente vai escolher pesos aleatoriamente. Então, todo esse daqui, ó, tá vendo? Vai ter pesos aleatórios que a gente pode escolher, ok? Então, aqui a gente pode ter um peso, aqui, vários. Depois, a gente substitui a soma no x da função de ativação, que é a função sigmoide, também conhecida como função de ativação, ok? Então, aqui a gente pode colocar vários valores e pronto. Como a gente calcula isso? Eu não coloquei no slide para não demorar muito, mas eu vou tentar explicar aqui. Basicamente, nesse neurônio da camada oculta, ele vai ser o valor da camada de entrada desse daqui, certo? Então, xi, x1 daqui da camada de entrada, vezes o peso, esse peso aqui, ok? Que tá ligando a ele, mais o x2 da camada de entrada, vezes esse peso aqui, ok? Se essa soma for maior que 0, ela vai ser igual a 1, certo? Então, a camada, o x vai ser igual a 1. Então, a gente substitui aqui, então fica 1 sobre 1 mais exponencial de menos x, certo? Caso dê diferente de 1, vai ser igual a 0. Então, aqui vai ficar menos 0, que exponencial é elevado a 0, vai dar 1, então fica meio aqui, certo? Então, a função sigmoide vai ser meio, ok? Então, a gente faz para cada um. Aqui vai ser esse vezes esse peso, mais esse vezes esse peso. Então, vai dar esse aqui, a soma desse daqui, ok? Então, substitui aqui e vai dar a função sigmoide, ok? Então, expliquei aqui, certo? Agora, a gente vai falar sobre redes neurais convolucionais. Ele é usado bastante para a visão computacional, que o que seria? Basicamente, é colocar, quando estiver criando um robô, por exemplo, para ele ter uma visão humana. A gente quer que ele tenha uma visão humana, então a gente quer que ele identifique objetos, que ele saiba diferenciar certos objetos. Então, é bastante utilizado redes neurais convolucionais. Também é utilizado para reconhecimento facial e também em carros autônomos. Bom, o que a gente precisa saber é o que é pixels. Basicamente, a gente tem uma imagem aqui, ok? Em que cada quadradinho desse, ele é um pixel, certo? E na horizontal, a gente tem 20 pixels nessa imagem. E na vertical, a gente tem 23 pixels. Então, essa imagem em si, ela tem 460 pixels, ok? Então, a gente multiplica esse por esse e dá 460, ok?
Só que quando a imagem ela é colorida, ela tem o valor RGB. O que seria? O R é de red, de vermelho. O G é de green, de verde. E o B de blue, de azul. Ok? Então, basicamente, cada pixel desse ele é formado por um valor RGB, quando ele é colorido. Ok? Aqui a gente tem um exemplo em que uma imagem, por exemplo, aqui temos um 9, ok? Então, como a gente iria representar computacionalmente esse valor? Então, a gente quer criar uma matriz, digamos, que represente esse valor, ok? Então, quando a gente tem um quadrado cinza e branco, a gente coloca 0, que é quando não temos cor, ok? E quando tem a cor que faz parte da imagem, a gente coloca 1. Ok? Então, quando for preto, a gente coloca 1 e quando for branco ou cinza, coloca 0. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vai ter 0, aqui, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ok? Então, vai fazer por todo esse percurso aqui, caminhando assim. Ok? A gente vai colocar todos esses valores aqui, ó. 0 vai para primeiro neurônio, o 1 vai para o segundo, o 1 vai para o terceiro, certo? Até o final. Então, a gente vai ficar com a entrada com 25 neurônios, certo? Aqui tem outro exemplo que para vocês poderem visualizar melhor. Aqui a gente tem um personagem da série Rick and Morty, que esse aqui é Rick e esse é Morty, certo? Então, a gente tem que ver as principais características deles. Olhando para Rick, que é o menino, a criança, a gente vê que as principais características dele, qual seria? Primeiro, ele tem um cabelo marrom, certo? Ele tá usando a camisa amarela clara e ele tá usando uma calça azul escura. E o sapato dele é cinza, certo? Se a gente olhar para Morty, a gente vê que o cabelo dele é azul e meio espetado assim para cima. Ele tem uma sobrancelha azul também. A pele dele é cinza, certo? Ele tem um jaleco branco, ele tem uma camisa azul, ele tem uma calça marrom. E ele tem o sapato cinza escuro, ok? Só que a gente tem que observar características. A gente tem que observar características que vão diferenciar Rick de Morty, ok? Bom, a gente pode ver aqui que os olhos deles são iguais, então não seria uma característica que a gente poderia usar para diferenciar eles dois, certo? Então a gente poderia usar que Rick tem a camisa amarela, que Rick ele tem uma calça azul escura, cabelo marrom. E Morty, ele tem uma camisa azul clara, tem uma calça marrom e tem um cabelo azul claro. Seriam características deles, certo? Aqui, agora falando sobre os pixels ainda, certo? Aqui a gente pode ver o valor RGB. Quando a imagem é colorida, a gente tem que multiplicar por 3. Por quê? Por exemplo, cada pixel desse, se for a imagem colorida, ele é formado por 3 desse, certo? Então, ele é formado pelo vermelho, o verde e o azul, misturado para que dê essa cor, ok? Então, a gente tem que multiplicar os pixels da horizontal, da vertical e multiplicar por 3, que no caso são esse valor RGB, ok? Na rede neural convolucional, ela não usa todas as entradas, então a gente procura as características mais marcantes. Esse é o famoso pré-processamento, certo? Então a gente vai procurar as características mais marcantes da imagem. A primeira etapa da rede neural convolucional é o operador de convolução, certo? A gente vai ter a matriz da imagem, que é aquela que a gente falou anteriormente, em que vai ser formado por 0 e 1. É uma matriz binária, ok? Em que o 0 é quando não temos alguma cor, quando não tem nada que faz parte da imagem, e o 1 é quando tem alguma coisa que faça parte da imagem, certo? Quando tem alguma coisa colorida ou algo do tipo. Então, aqui a gente tem 0, 0, 0, 0, aqui 0, 1, enfim, temos toda essa matriz, aqui matriz imagem. Bom, essa matriz kernel é basicamente para a gente poder definir quais tons vão ser
mais focados, certo? Então, se a gente quiser focar mais na borda de uma imagem, se a gente quiser focar mais na sombra, ok? Então, essa matriz kernel, ela pode variar, tá? Então, aqui ela pode ser 1, aqui pode ser 0, aqui pode ser 1, aqui pode ser 0, ou pode ser outros valores, certo? Ou a gente quer criar um mapa de características, que é definir as características mais importantes, certo? Então, a gente pode pegar essa matriz aqui, formada por 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, e multiplicar essa matriz aqui pela matriz kernel. E vai dar um valor aqui. Como a gente calcula isso? 0, essa coluna vezes essa linha, essa coluna vezes essa linha, essa coluna vezes essa linha. Então, fica 0 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. E a gente pode fazer isso até o final, certo? Então, aqui vai ficar igual a 0 esse valor, ok? Então, é substituir por 0. Fazendo por toda essa matriz, então, pega essa parte aqui, tá vendo? Essa daqui, essa e essa. Aí faz a mesma coisa, multiplicar essa por essa, até chegar ao final, que no caso é essa matriz. Então, a gente tem 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, que no caso isso aqui tudo vai dar 5. Ok? Então, o mapa de características que a gente tem é esse, que no caso a gente escolheu as principais características dessa imagem e colocou aqui. Ok? Então, o mapa de características, ele preserva as características principais da imagem. A imagem, ela fica menor para facilitar o processamento, certo? E a gente tem a camada de convolução, que é o conjunto de mapa de características. Então, a gente tem um mapa de características aqui e essa é a camada de convolução. Bom, aqui a gente tem a segunda etapa, que é a etapa pooling. Como a gente pode ver aqui, eu coloquei uma imagem de um gato, certo? Eu escolhi gato porque eu amo gatos. E aqui a gente tem outra imagem, que é o mesmo gato, só que ele está mais comprimido. A gente tem outra imagem que continua sendo o gato, mas ele está mais comprimido também. E aqui a gente tem outra imagem que continua sendo o gato, mas ela está meio inclinada. O que a gente pode perceber? Que o computador, ele vai reconhecer todas essas imagens, independente se esteja meio inclinada, se esteja comprimida horizontalmente ou verticalmente, como um gato, ok? Continua sendo um gato, mesmo que esteja com de várias formas, certo? Aqui, por exemplo, o gato ao ar livre, continua sendo um gato dentro de uma caixa de papelão, ou então um gato na neve. Então, ele continua sendo um gato, mas como a gente poderia identificar ele em diferentes ambientes, certo? Então, a gente vai pegar as características principais dele e para poder identificar, mesmo que ele esteja em vários ambientes. Na etapa 2 de pooling, a gente vai pegar as características, vai diminuir cada vez mais a matriz. Então, a gente vai mais a fundo, certo? A gente vai pegar as características mais marcantes mesmo. Então, aqui a gente vai passar por essa matriz, que é o mapa de características, e vai colocar o maior valor. Então, a gente tem aqui o 0, 1, 0, 2. Qual o maior valor? O 2, certo? Passando, a gente vai ter o 0, 1, 1, 1. O maior vai ser 1, então substitui por 1. Aqui vai ser 0, 2, o maior é 2, então coloca 2, certo? Aqui vai ter 1, 2, 1, 3, o maior é 3, então aqui coloca 3. Aqui temos 2, 3, 3, 3, aqui coloca 3. E aqui 1, 2, o maior é 2, coloca 2, certo? Até o final, que no caso vai dar, aqui vai ser 5, ok? Aqui vai ser 3, o maior desses dois, e aqui o maior desses dois vai ser 3, e aqui o 5 que sobrou. Esse aqui vai ser chamado máximo pooling, certo? Então, são os valores máximos que tem, ok? Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, na camada de convolução, como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Mapas de características, a gente vai multiplicar por 5 também, então vamos ter 5 max pooling, ok? Bom, agora eu vou falar sobre redes neurais recorrentes, certo? É bastante utilizado para intervalo de tempo, por exemplo, séries temporais, se quiser na previsão de tempo, ok?
Também é utilizado para prever ações, se determinada pessoa vai fazer alguma coisa. Também é utilizada para a descrição de imagem, como a gente pode ver aqui, certo? Então, cachorro joga, pega com bola branca perto da cerca de madeira, ok? Então, aqui é a descrição dessa imagem e aqui também é a mesma coisa. Também pode ser para a previsão da próxima palavra em um texto. Por exemplo, eu cresci na França, sou fluente em. Então, aqui a gente tem entrada o cresci, aqui França e aqui francês, vai ser saída, certo? Então, a saída vai ser que a pessoa fala francês. Então, eu cresci na França, sou fluente em francês. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha surgido alguma dúvida ao longo da explicação, vocês podem mandar tanto pelo Instagram da Student, que é @StudentOutlier, ou pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, ok? E essa parte foi bem introdutória mesmo, para se ter uma ideia do assunto, que é bastante importante para a inteligência artificial, tanto machine learning quanto deep learning também. E também tem toda a parte computacional por trás, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.